Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos dar continuidade ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, onde nós vamos bem-aventurados pobres de espírito. E nesse momento eu convido a todos para que a gente feche os nossos olhos, para que a gente se desligue das coisas materiais, dos nossos problemas, preocupações, e que a gente agora se junte aos nossos mentores, aos mentores deste trabalho, aos mentores desta casa, Centro Espírita Luz do Caminho, aos mentores da Aliança Espírita Evangélica, e com eles vamos nos unindo aos irmãos da higienização, cada um que aqui está ou cada um que está em seu lar, que possam os irmãos da higienização fazer uma higiene total, desde o portão de entrada até os fundos, retirando todos os miasmas, todas as forças contrárias à paz e à tranquilidade, assim como higienizando os nossos pensamentos, os nossos corações. Na certeza deste auxílio agradecemos e vamos agora nos unindo aos irmãos da proteção, pedindo que formem um anel fluídico luminoso, protegendo, amparando, guardando nossas casas e esta casa, Centro Espírita Luz do Caminho. Também nesta certeza de auxílio, agradecemos e neste momento vamos nos unindo às fraternidades amigas, Bezerra de Menezes e tantos os médicos do espaço, e com eles vamos chegando a Ismael, anjo encarregado da evangelização do nosso Brasil, que possamos contribuir, levando o Evangelho a quem se aproximar, mesmo que virtualmente, não só palavras, mas principalmente com atitudes de respeito, de amor, de fraternidade. E junto de Ismael vamos chegando a Maria, Mãe de Jesus, agradecendo o seu amor, a sua proteção, pedindo que envolva todo o nosso Brasil, todo o nosso planeta Terra com o seu manto de luz. E assim agradecemos e vamos até seu Filho Jesus, nosso Mestre. E ao Mestre Jesus agradecemos pelo caminho do Evangelho. E com Jesus vamos até o Pai, e ao Pai agradecemos, ajoelhados em espírito, por mais uma vez estarmos reunidos em seu nome, pela oportunidade de aprendizado, e agradecemos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair ante as tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque teu são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Espero que todos bem. Como havia dito, nós vamos dar continuidade ao capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espírito. E um dos itens que nós vamos comentar hoje são os mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes, né? Então, Jesus disse: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra,
por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as haver revelados aos simples e aos pequeninos. Mateus 11, 25. Parece estranho, né? Quando a gente ouve assim. Ué, por que foi escondido, né, dos sábios? Teoricamente, vai pensar, não, seria mais fácil eles entenderem, né? Porém, nós sabemos, os simples e pequeninos, Jesus dizia que são os humildes, né? Que são aqueles que aceitam a vontade do Pai. Já os sábios, né? Sábios, né? Por saberem muito, eles acabavam sendo orgulhosos e não aceitavam, né, a vontade do Pai. Inclusive aqui cita bem assim, é preciso entender pelos primeiros, os humildes, os que se humilham diante de Deus e não acreditam ser superiores a ninguém, e pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos de seu saber mundano, que se acreditam prudentes, pois negam a Deus, tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam. Então, a gente vê, né, que muitas vezes é isso que acontece. É por isso que Deus lhes deixa a procura dos segredos da terra e revela os do céu aos simples e humildes, que se inclinam diante da sua glória. E aí a gente vê, né? Se a gente parar a pensar, né, um pouquinho que a gente analisar, a gente vê muito isso, né? Realmente acontece isso. O poder de Deus manifesta-se nas pequenas como nas grandes coisas. Ela não coloca a luz sob o alqueire, uma vez que a espalha com abundância por todas as partes. Cegos são aqueles que não a veem. Deus não quer lhes abrir os olhos à força, uma vez que lhes convém mantê-los fechados. Sua vez chegará, mas primeiro é preciso que sintam as angústias das trevas e reconheçam a Deus e não o acaso na mão que atinge seu orgulho. Deus emprega para vencer a incredulidade os meios que julga conveniente, conforme os indivíduos. Então, Deus poderia, vamos dizer assim, teoricamente, se impor e mostrar que Ele é todo poder. Porém, Ele não faz isso, né? Não quer aceitar? Não aceite. Numa determinada hora, na hora que o calo aperta, é a hora que todo mundo, ou a grande maioria, lembra que existe Deus, né? E aí, então, é um meio que Deus utiliza, né? Então não adianta Ele se impor, tem que a pessoa sentir a vontade, ela querer, e Ele sempre vai estar de braços abertos para ajudar, né? Aquele que procura será atendido, aquele que se humilha, né? Ou seja, que aceita, né, a vontade do Pai, será ajudado. Que os incrédulos não se espantem, portanto, se Deus e os espíritos, que são os agentes de sua vontade, não se submetem às suas exigências. Deus impõe suas condições e não se sujeita às deles. Ele ouve com bondade aqueles que o procuram com humildade e não os que se acreditam maiores do que ele. Então, justamente, então Deus auxilia, ajuda aqueles que aceitam, né, e não aqueles que se acham, né, como a gente fala. Se eles se recusam a reconhecer a verdade, é que seu espírito ainda não está pronto para entendê-la, nem seu coração para senti-la. O orgulho é o véu que tampa sua visão. Então, muitos, né, não conseguem ver Deus, acreditar em Deus, devido ao orgulho, né?
De que adianta mostrar a luz a um cego? Né? Aqui traz bem isso. E se a gente colocar isso na prática, é verdade. Né? Que adianta se uma pessoa está cega, se ela não tem visão, a gente colocar luz para ela? O que vai adiantar? Tem que cuidar da cegueira para que ela possa ver, né? Se for o caso. Então é o que ele coloca aqui, ó. É preciso, em primeiro lugar, curar a causa da cegueira e, como médico hábil, Deus corrige. Primeiramente, o orgulho. Não abandona seus filhos perdidos. Sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, mas quer que isso aconteça por vontade própria. E então, vencidos pelas aflições da incredulidade, se lançarão por si mesmos em seus braços e, como filhos pródigos, lhe pedirão perdão. Então Deus não impõe a sua vontade, né, para que todos forcem que acreditem nele. Quem quer acreditar, né, quando precisa, busca, ele vai ajudar. Ele poderia, né, com todo o poder dele, mas não. Então ele estaria forçando, né, uma situação. Então ele não faz. Mas quando a pessoa vence o seu orgulho e pede o auxílio, ele está pronto a ajudar, né? E aí a gente vai para falar um pouquinho, justamente a gente está falando sobre o orgulho e a humildade. A humildade é uma virtude muito esquecida entre vós, e os grandes exemplos que dela vos têm sido dados são pouco seguidos. Será que podeis, sem a humildade, ser caridosos para com o vosso próximo? Será? Que sem a humildade a gente é capaz de ajudar o próximo? E aqui, quando a gente fala em ajudar, não é só materialmente, né? Mas principalmente com palavras, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, numa pandemia, onde a gente sabe que tem muitas pessoas perdendo entes queridos, né? Perdendo familiares, amigos. Será que muitos desses não precisam que alguém os ouça um pouquinho, né? Que eles possam contar com ouvidos que possam ouvi-los, desabafar, chorar, fazer uma prece junto? Será que isso não é uma maneira de ajudar? Ou mesmo em nossos lares, sozinhos, tirar pelo menos 5 minutos que seja por dia e fazer uma prece de agradecimento pela nossa saúde, pelo nosso teto, desejar, né, saúde para o planeta, para todos, principalmente os mais vulneráveis, né? Será que isso custa para a gente fazer? Se a gente parar para pensar, não custa. Mas muitas vezes, como foi dito aqui, corremos atrás do ouro, né? Corremos atrás do dinheiro, dos nossos afazeres mundanos, mas deixamos por último, ou deixamos para lá o nosso agradecimento ao Pai. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais humildes, foi porque os poderosos da terra imaginam que os títulos e as riquezas são as recompensas dadas a seu mérito, e que sua origem é mais pura do que a do pobre. Ridícula cegueira. Deus os distingue pelo corpo? Acaso do pobre não é igual ao do rico? O Criador fez 2 espécies de homens? Tudo que Deus fez é grandioso e sábio. Nunca acrediteis a Deus as ideias que os vossos cérebros orgulhosos imaginam. Né? Justamente.
aqui ainda vem trazendo justamente isso, que como é que fala? Tem um nome que agora me fugiu. Vamos dizer, um senhor, né? E o seu servo, onde ele vai falar assim, imagina, né? Eu sou o senhor, né? Mas aqui, como diz aqui, por acaso, se os dois ficarem sem veste, né? Pode dizer, a veste dele é rica, a do outro são farrapos. Mas se os dois estiverem sem veste, existe diferença? Não existe. Aí pode dizer, o meu sangue é nobre. Não foi provado diferença entre o sangue do nobre e do plebeu. Não foi visto diferença entre o sangue. Todos somos iguais. Então, não tem diferença. Volta-te humildemente para ti mesmo. Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo e sobre o que faz a superioridade e a inferioridade no outro. Pensa que a morte virá para ti como para todos, que os títulos não te pouparão a ela, que pode te atingir amanhã, hoje ou daqui a uma hora. E se te fechas no teu orgulho, então eu te lastimo, pois serás digno de piedade. Então, o que a gente percebe? Qual é a diferença na balança para Deus? Né? Todos os homens são iguais na balança divina. Apenas as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Tá? Todos vós que sofreis as injustiças dos homens, sede indulgentes para com as faltas de vossos irmãos, lembrando que vós mesmos não estáis isentos de culpa. Sereis assim caridosos e humildes. Se sofreis pelas calúnias, curvai a fronte sobre essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se vossa conduta é pura, Deus não pode vos recompensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. A gente sabe que tem várias situações onde as pessoas acabam sendo humilhadas, né? E fica assim, poxa, por que comigo? Né? Mas vamos ser humildes, como diz aqui o Evangelho, tentar entender, buscar. De repente aquele que está humilhando, ele não tem já entendimento que a gente já adquiriu nesse momento que a gente está sendo humilhado. A gente já consegue perceber que ele ainda não foi tocado, né? Que ele ainda está muito na vaidade. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos toque vossos corações. Sede generosos e caridosos sem ostentação, ou seja, fazei o bem com humildade. Que cada um destrua, pouco a pouco, os altares que levantou ao orgulho. Em uma palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino de verdade. Na sociedade em que nós vivemos, nós sabemos, né? Para a gente chegar até aqui, cada um sabe o esforço que fez para chegar até aqui, seja profissionalmente, seja pessoalmente, seja espiritualmente mesmo, né? E a gente sabe que a gente chegou aqui, que a gente está aqui não é porque nós somos perfeitos. Muito pelo contrário, estamos muito longe da perfeição. Nós somos cheios de erros, cheios de falhas, de defeitos. Mas o importante é a gente começar a identificar essas falhas, esses defeitos. Vai ser modificado de dia para a noite? Não vai, né? Não vai. Mas se a gente já consegue enxergar, se a gente já consegue perceber alguma coisa que a gente está fazendo que não é legal, se a gente já começar a tentar mudar, a gente já está dando um passo à frente. A gente já está deixando um pouquinho do nosso orgulho, porque todos nós somos orgulhosos ainda, somos cheios de defeitos, e está começando a
alimentar um pouquinho mais as nossas virtudes, aumentar um pouquinho a nossa virtude, de ter um pouquinho mais de humildade, de aceitação. É fácil? Não é. Se qualquer um de nós falar que é fácil, está mentindo. A gente sabe que é um processo lento, mas o importante é dar início a esse processo, o que a gente chama de reforma íntima. Reformar os nossos sentimentos, as nossas atitudes. Vai ter dia que a gente vai dar um passo à frente, vai ter dia que a gente vai escorregar e vai voltar, mas o importante é continuar. A gente não pode estacionar. E a gente fala aqui, e aí vem aqui, né? Porque tendes em tão grande estima aquilo que brilha e que encanta os olhos, ao invés do que vos toca o coração? Porque fazeis do viver na riqueza a razão de vossas vidas, enquanto tendes apenas um olhar de desdém para o verdadeiro mérito, muitas vezes oculto na simplicidade? Vivemos na era da ambição e do dinheiro, dizeis. Sem dúvida, mas por que deixaste as necessidades materiais prevalecerem sobre o bom senso e a razão? Por que cada um quer se elevar acima de seu irmão? Hoje a sociedade sofre as consequências disso. Será que a pandemia está aqui por acaso? Foi assim, não, a pandemia veio porque veio. Lógico que não. Se tudo tem uma razão de ser, se Deus é perfeito, por que essa pandemia? Essa pandemia não está chamando muita gente à fé? Muita gente à humildade? Muita gente observar que tem que fazer caridade, tem auxiliar o próximo? Não importa se ele pode doar um sorriso ou se ele pode doar inúmeras cestas, mas as pessoas estão sendo tocadas. Se isso não acontecesse, será que a briga, a luta não estaria muito maior? Ou de repente estaríamos aí com uma guerra mesmo, de armas e etc? Deus é tão sábio que Ele está dando essa chance. E a gente só vai conseguir passar por essa pandemia se houver respeito, se houver a aceitação desse momento, onde todos lutando para ajudar os demais, com palavras de amor, com palavras de fé, com cuidados. Precisamos ter os cuidados, o respeito por aqueles mais vulneráveis. Precisamos compreender que o momento não é de aglomeração, que o momento não é de festas. O momento é de cuidar-se, para cuidar do próximo. E assim, quem sabe, essa pandemia acaba mais rápido do que a gente está imaginando. Mas precisamos unir nossos pensamentos, os nossos corações. E assim, a gente encerra, né? Com mais um trechinho. Não vos orgulheis do que sabeis, pois esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das intelectualidades da terra, não tendes nenhum direito de vos envaidecer por isso. Se Deus vos fez nascer no meio onde pudeste desenvolver vossa inteligência, foi porque Ele quis que fizesseis uso dela para o bem de todos. A inteligência é rica de méritos para o futuro, desde que bem empregada. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para eles próprios. Bom, a gente encerra esse capítulo de hoje pedindo para que cada um leia em casa, cada um, aqui a gente vai passando o que a gente entende, mas cada um quando lê tem o seu entendimento, a sua compreensão, né? E assim, nesse momento, eu convido a todos para novamente a gente fechar os olhos, para a gente se unir em preces, em boas vibrações, onde a gente vai
pedindo que essa energia de luz e de paz possa ser colhida, levada a locais mais necessitados, seja no plano físico, seja no plano espiritual. Vamos vibrando por todos aqueles que estão doentes, quer por Covid ou por outros males, principalmente aqueles que se encontram em leitos terminais, de UTIs, oncologias e tantos outros, que possam ser amparados, auxiliados, encaminhados a locais de tratamento, conforme a necessidade. Vibramos pelos familiares, para que também sejam amparados, auxiliados nesse momento de dor, de dificuldade. E assim, vibramos por todos os médicos, enfermeiros, auxiliares, atendentes, motoristas, manutenção, limpeza, que possam fazer o seu trabalho com dignidade, com amor, para que auxiliem ao próximo, como aceitaram a sua profissão, que possam fazer com proteção, com segurança, para retornarem aos seus lares, aos seus familiares. Pedimos por todos da saúde, pedimos por todos os nossos irmãos idosos, querem seus lares, querem casas de saúde, que possam receber as nossas vibrações amorosas, que compreendam esse momento onde estão mais isolados. Vibramos também por todas as crianças, por todos os orfanatos, que os trabalhadores desses locais, orfanatos, asilos, casas de saúde, possam fazer o seu trabalho com respeito, com amor, para preencher um pouquinho a carência, a dificuldade destes que lá estão. E assim, vamos vibrando pelos nossos irmãos que perambulam pelas ruas, principalmente nessas noites frias, que consigam abrigo, alimento. E assim, vamos vibrando por todos os nossos irmãos nos vícios, drogas, fumo, álcool, prostituição, que percebam a necessidade da mudança, a oportunidade do recomeço. E assim vibramos também pelos nossos irmãos encarcerados, que sejam tocados em seus corações, que consigam compreender por que lá estão. E assim, que as nossas vibrações amorosas sejam levadas onde houver maior necessidade. Temos certeza, no plano espiritual, aos nossos irmãos que desencarnaram, que possam receber as nossas vibrações amorosas, que sejam encaminhados para que se fortaleçam no caminho a seguir, cada um com aquilo que necessita, que possam ser auxiliados, amparados. E assim, mais uma vez, vamos pedindo licença para vibrar pelos nossos lares, pelos nossos entes queridos, pelos nossos amigos, familiares, vizinhos, assim como pedimos por esta casa, Centro Espírita Luz do Caminho, por todas as casas de Deus, para que a luz divina fortaleça os corações aflitos. E assim, pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos, para que tenhamos mais fé, mais compreensão e aceitação da vossa vontade, ó Pai. E assim, agradecemos pelo dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Espero que todos bem. Uma boa noite a todos, obrigada pela oportunidade. Até uma próxima oportunidade.